mas como pode ser irmão, também pode ser apenas um asteroide. Aqui Olha chegou. só, por causa que eles encontraram um, eu não sei se é planeta, se é irmão ou satélite, sei lá. Aqui Eles chegou. encontraram, eu não sei, é um Meu Deus, objeto Rafael chegou já. como se fosse uma a Lua, só que irmão, só que atrás de Marte. E também o povo está acreditando que daqui a uns bilhões de anos ou 1.000 anos a Lua de Marte vai acabar batendo em Marte. E nisso que bater em Marte, Josias, a para gente. de ver TCM. Josias, para de ver TCM. Eu não tô vendo TC, eu tô vendo Tá um te deixando mundo louco. incrível. Hum. Aí quando se bater, Pior ainda. se essa lua chocar em Marte, é possivelmente que Marte vai ter um anel em volta dele. E Júpiter Entendi. também tem uma. Vai virar E Júpiter papinho. tem um. Tá tendo uma tempestade que tem um século ou mais que não para. Nossa, que Deixa eu ver legal. se eu acho aqui. Ô tia, meu primo mandou Muito esse vídeo interessante aqui, essa ó. informação. Também é É muito sobre ciências. interessante. Pode te mostrar? Olha, Josias e suas teorias. Só um Pode? instantinho, Pedro. Deixa eu só responder Ciências Felipe aventuras ali. no Google. Isso sim. Felipe, consegue me ouvir, Felipe? Professora. Oi, olha só. Preste atenção. Equador. Equador. Ciências aventuras no Google. Você colocou no chat que não conseguiu fazer a experiência, né? Tá me ouvindo, Felipe? Cadê você, Felipe? Luna Neves gosta de na United. Felipe, O mundo acabou. tá me ouvindo? Ah, tá. Então, você colocou que não conseguiu fazer a experiência. Tudo bem, não tem problema. Agora, você precisa fazer, copiar o texto de programa de saúde e fazer o exercício, porque você está sem nota em programa de saúde, tá? E esse é importante porque vale muito ponto, vale 5 pontos, tá? A experiência vale um ponto só, então se você não conseguiu fazer, não tem problema. Mas a parte de programa de saúde vale 5 pontos, então essa você tem que fazer, Ô tia, tá? Senão você vai perder muito ponto. Só um tia, instantinho, Dias, só um instantinho. Agora, outro comentário aqui. Tiago, tá me ouvindo, Tiago? Tiago, Tá na aula, mas não tá respondendo. cadê você, Tiago? ô tia, ele tava aqui, ele tava até respondendo, tia. Ele tava. Eu sei, eu vi. Tiago. Tá aí. Tiago! Meu Deus. Tiago, consegue me ouvir, Tiago? Ele saiu. Não, não saiu, não, que eu acabei de olhar a lista ali. Então, fala, Ângelo, o que você quer falar? Agora ele saiu, Não, tia. nada não. Era só pra Agora falar ele saiu. Josias e suas aventuras no Google. Tia, posso já apresentar a tela para te mostrar o vídeo? Não, então tá bom, só um instante, calma aí, gente, deixa eu só conferir aqui. Quem é que falta mais coisa? Maria Fernanda tá aí hoje? Não. Peraí. Maria Fernanda, não. Não, não tá não. Milena Gomes, tá aí? Também não tá, nunca se viu. Ok. Nunca mais vi Milena. Bom, então só falta Tiago me ouvir. Quando o Tiago me ouvir, aí eu dou Que Milena mesmo? o recado. Aí, bom, vamos lá. Tia, posso falar? Fala, Josias. Eu posso apresentar aqui a tela para me mostrar o negócio de Júpiter? Não, agora não, porque a gente não está falando de Júpiter, agora não. Senão a Tá. gente Ô, vai tia. perder a aula toda. Ah, Tiago entrou. Tia, Tiago, você consegue me escutar? Ô, Josias, Agora eu consigo. Fala. Oi, te mandar um negócio já. Tiago.
Consegue me ouvir? Quê? Sim. Josias, quietinho. Olha só, Tiago, você faltou na minha aula da semana passada, tanto na quarta quanto na sexta. Aí, o que a gente fez na quarta-feira e na sexta-feira? Na quarta-feira, a gente fez um exercício no caderno de ciências, um exercício avaliativo, durante a aula mesmo, e eu dei um tempinho para eles responderem, eles responderam, a gente corrigiu, e depois eles me mostraram um caderno com a atividade feita. Essa atividade valeu 5 pontos. Só que como você não estava na aula, você não fez. E na sexta-feira, na aula de sexta-feira, eu vi todos os cadernos de programa de saúde. E o textinho de programa de saúde está lá na plataforma. Então, tem que ir na plataforma, copiar o texto de programa de saúde, fazer o exercício, que tem um exercício também. E aí, eles copiaram, fizeram o exercício e me mostraram na aula de sexta-feira. Essa atividade de programa de saúde também estava valendo 5 pontos. Então, você não consegue... Não, desculpa. A de programa de saúde estava valendo 5. A de ciências estava valendo 3. E eu passei um desenho sobre o neurônio, que também você também não estava na aula, e uma experiência. Ou seja, eu passei 4 atividades, só que você tem faltado aí algumas aulas, pelo menos as minhas, né? E aí não conseguiu fazer essas atividades. Você precisa fazer essas atividades para contar o ponto desse bimestre, tá? Essas atividades que eu passei estão valendo ponto como se fosse o teste do 4º bimestre, tá? Então, se você tiver o contato com algum coleguinha aí, vê direitinho com eles o que eu passei, ou então assiste as minhas aulas da plataforma que você perdeu, para você fazer essas atividades e me mostrar, de preferência, semana que vem, tá? Para eu colocar a nota aqui para você. Que você tem nota. Não, ele tem faltado muito a aula, ele não tem nenhum... Então, ou você passava para ele as datas, aí ele pegava. A parte de programa de saúde está na plataforma, Tiago, é só você procurar, tá? São 4 partes, são 4 atividades de programa de saúde. Foram postadas no mês de outubro, é só você voltar lá no mês de outubro, na plataforma, que você vai achar. A de ciências é que eu passei em aula, então você tem que assistir a aula da quarta-feira passada para poder ter essa atividade. Tá bom? Entendeu? Aí você faz essas atividades no caderno e aí tenta me mostrar na quarta-feira que vem. Tá bom? Para eu colocar a sua nota aqui. Bom, e agora nós vamos continuar aí a nossa matéria falando sobre a sustentação do corpo. A gente falou um pouquinho sobre os ossos, falamos um pouquinho sobre os músculos, né, na aula de quarta-feira, e hoje a gente vai falar sobre as articulações, tá? Então, tanto os ossos, quanto os músculos, quanto as articulações, elas estão associadas ao nosso corpo e fazem com que a gente tenha uma boa sustentação, que a gente consiga ficar em pé e consiga realizar todos os movimentos que a gente faz ao longo do nosso dia, tá? Ô, professora, qual página é essa aqui? Página 258, isso, essa mesmo, tá? Na página 258, ele mostra de novo um esqueletinho pra gente, tá? Só que nesse esqueletinho vão aparecer aí, ó. Oi, Ana. Vai sim, as duas. Qual é a página? Página 258. Vão aparecer aí pra gente algumas setinhas mostrando algumas articulações, tá? Nós temos 3 tipos de articulações diferentes.
nós temos as articulações que são chamadas de articulações imóveis, semimóveis e móveis, tá? Tá nesses balãozinhos coloridos aí na página 258. Sim. As articulações que são chamadas de imóveis é que elas não possuem um movimento, tá? Então, a gente não vai conseguir mover os ossos aonde estão essas articulações. As articulações que são classificadas como semimóveis, a gente consegue movimentar, mas movimentar um pouco só. Já as articulações que são classificadas como articulações móveis, a gente consegue ter movimentos amplos. Tá? Então, eu vou falar para vocês aqui, vou fazer alguns movimentos e vou dizer aonde é esse movimento e vocês vão tentar classificar essas articulações, tá? Quando eu abro e fecho, ó, a minha mão, quando eu faço esse movimento de abrir e fechar a mão, esse movimento eu utilizo que tipo de articulação? A articulação semimóvel ou móvel? Isso aí. Não me lembro. Eu não consigo fazer um movimento amplo, ó. Todos os meus dedinhos, eles não mexem e abre e fecha? Sim. Então, esse movimento eu faço com bastante facilidade, certo? Todo mundo consegue fazer. Então, a gente consegue classificar essas articulações como articulações móveis. Muito bem. E essa articulação aqui que a gente tem no ombro, ó, entre esse osso aqui e esse ossinho aqui do ombro, ó, que eu levanto e abaixo o meu braço. Acho que é assim. Móvel também, muito bem. E quando eu faço um movimento assim, ó, com o pescoço para um lado e para o outro, ou então para baixo e para cima. Semimóvel. Móvel também, isso aí, articulações móveis, muito bem. Agora, se eu quiser mexer os ossos que estão aqui no meu crânio, tá? Essa parte da caixa, da caixa craniana todinha aqui, eu consigo? Não. 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 Que tipo de articulação tem aí? Imóvel. Imóveis, muito bem. Agora, a minha coluna vertebral, eu consigo mexê-la bastante? Não. Não, né? Algumas pessoas conseguem até estalar a coluna, né? Mas aí ela mexe um pouquinho, né? Quando tem, assim, um pouco movimento, como que a gente classifica? Semimóvel. Semimóveis. Muito bem, isso aí, certo? Então, de acordo com a posição em que a articulação está e com relação ao movimento que ela executa, se ela executa um bom movimento, um movimento amplo, vai ser classificada como articulação móvel. Se ela executa um movimento mais ou menos, a gente vai classificar como semimóvel. E se não tiver movimento nenhum, tiver dificuldade de movimentar, imóveis, aí a gente vai classificar como imóveis, certo? Sim. Ok, então agora nós vamos começar aí a leitura da página 258. E temos algumas coisinhas para a gente marcar, tá? Então, fiquem atentos aí. Ana Clara Neves, consegue me ouvir? Oi, tia. Lê para ti aí o início do texto de articulações, da página 258, primeiro parágrafo. Tia, a sua aula acaba que hora hoje? Meio-dia, Alexandre. Calma aí. Tô ajeitando aqui que eu tava lançando. Os ossos são estruturas durantes resistentes. Então, como é possível dobrar parte dos membros superiores e inferiores. Por exemplo, isso é possível para a articulação. Muito bem. Kailane, continua para mim no segundo parágrafo.
quais articulações são os pontos? Isso. As articulações são pontos nos quais dois ou mais ossos estão Vou uma delícia. em contamento, mantendo os ossos unidos, Gosto. permitindo a realização de movimentos do esqueleto. Além de proporcionar a flexibilidade e união dos ossos, as articulações são importantes para a proteção de determinados órgãos e tecidos. Vamos marcar esse parágrafo todo que Kailane leu. Pode marcar tudo. O de baixo também, vocês podem marcar, ó, vai ficar assim, ó, igual o meu aqui. O segundo e o terceiro parágrafo. Ok? Agora, Josias, lê para ti o terceiro parágrafo. Gente, Josias. Acabou de cair ele. Davi, Posso então repetir? pode ser você, Davi, que ele acabou de cair. as articulações apresentam diferenças quanto à mobilidade. De acordo com essas características, as articulações podem ser classificadas em imóveis, semimóveis e móveis. Veja a seguir. Muito bem. Então, aí agora vai mostrar cada classificação dessas articulações, tá? Só que aí nós não vamos marcar tudo, não. Nós só vamos marcar aonde está explicando a diferença de cada uma. Então, eu vou mostrar no meu livro e vocês marcam um de vocês. Ó, nas articulações imóveis, movimentos praticamente não ocorrem, ó. Marca só essa partezinha. Movimentos praticamente não ocorrem. Tá dando para ver? Sim. Aí marca aí no de vocês. E aí o exemplo tá embaixo, ó, que tá mostrando aí os ossos do crânio. Tia, tá me escutando? Voltou, Josias? Tô. Voltei, tia. É que por causa que eu fui apertar no botão de ligar o microfone, aí como que o Meet atualizou, aí sem querer apertei no desligar. Eu vou deixar você ler uma parte aqui, só um instantinho. Marca Tá. isso aqui no seu, ó. Qual? Isso aí? Movimentos praticamente não ocorrem. Tá, vou marcar aqui. Aí no outro, ó, nas articulações semimóveis, movimentos pouco amplos, ó. Movimentos pouco amplos. Aham. Marca aí De baixo? também. E no de baixo, vê se dá para ver esse de baixo, porque Dá. aí o meu marca-texto é rosa. Aí quase que marquem aí também nas articulações móveis, ó, permite grande mobilidade e realização de vários movimentos. Pronto. Deu pra me ler alguma página? Agora você vai ler o seguinte. Lá na página 259. Fala. É o primeiro parágrafo? Isso. Como ocorrem os movimentos? Até agora, você estudou que os ossos e os músculos, auxiliados pelos tendões, atuam na realização dos movimentos do corpo humano. Afinal, como ocorrem esses movimentos e como eles são coordenados? E esse assunto que vamos estudar a seguir. Aí eu leio outro? Pode ler. Em geral, vários músculos estão envolvidos na realização de um movimento. Em alguns movimentos, há dois músculos principais, um que se contrai e outro que relaxa. Com a flexão e extensão do antebraço, já os outros movimentos dos
ou mais músculos se contraem e relaxam ao mesmo tempo. Como no caso da mastigação, veja a seguir. Bom, então vamos entender essa parte aí. Na aula de quarta-feira, a gente viu a parte dos músculos, né? E aí eu falei para vocês que, além dos músculos, nós temos também os tendões, né? Então, quando a gente precisa realizar algum movimento em que exija uma força, né, para pegar alguma coisa, por exemplo, eu quero pegar uma régua, né? A minha régua, ela é leve, só que eu tenho que ter uma determinada força para colocar aqui na minha mão, nos músculos da minha mão e nos tendões aqui dos meus dedos, para eu conseguir agarrar essa régua. Se a mão fosse mole, né, sem movimento nenhum, sem força nenhuma, a gente não iria conseguir pegar a régua. Então, os músculos, eles estão associados a esses tendões, para dar uma força. E aí a gente comentou na quarta-feira também que esse músculo, ele tem a capacidade de se contrair, né, de ter um movimento de contração e um movimento de relaxamento. Então, ele contrai e relaxa, isso a todo momento. Se a gente estiver precisando pegar alguma coisa ou fazer alguma força, esse músculo ele vai estar contraído. Se a gente não estiver precisando fazer isso, igual a gente está agora, sentado, né, e assistindo a aula, aí a gente não precisa fazer força nenhuma, ele vai estar relaxado, tá? Só se a gente for pegar alguma coisa, né, levantar o livro, mexer em alguma coisa que a gente vai precisar exercer essa força. Então, nesse sistema de sustentação que a gente tem no corpo, nós temos os ossos, os músculos, as articulações, as cartilagens e os tendões. Associados a isso, nós temos também ligamentos, tá? Então, juntando isso tudo, a gente consegue manter o nosso corpo de pé e com todos esses movimentos e essas atividades que a gente faz com o corpo, tá? Então, juntando isso tudo, a gente tem o sistema de sustentação do corpo. Associado a isso, a gente tem o sistema que a gente estudou no outro capítulo, que é o sistema nervoso. Não adianta nada a gente ter músculo, a gente ter ossos, ter cartilagem, ter articulação, ter tendão, ter ligamento, se a gente não tem o sistema nervoso, porque é o sistema nervoso que controla tudo. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, se eu quero, por exemplo, levantar esse copo, essa informação foi até o meu cérebro e voltou aqui para minha mão para eu conseguir ter força para levantar o copo, tá? Então, todo o nosso corpo, todas as atividades... Oi. Tia, vamos supor... Calma aí, deixa eu ver. Tô segurando esse copo aqui, ó. Esse copo aqui, ele já tá quebrado. Aí é só tirar essa parte aqui. Se eu tô segurando ele, aí eu não tenho mais força, aí cai, quebra. Isso, na minha casa, na minha cozinha, tem um armário. Nesse armário fica uma parte assim, que a gente guarda várias coisas. Aí nessas coisas tinha o copo de vidro, muito copo de vidro. Eu fui ver se meu telefone tá lá em cima. Aí o que aconteceu? Pode passar. Aí o que aconteceu? O copo, o armário veio em cima de mim. Eu dei um pulo da cadeira que quase caiu. Meu Deus! Os copos quase voaram em cima de mim, tá? Meu Deus do céu! Tá? Minha avó brigou muito comigo, porque tia tinha muito copo, muita taça dela. Nossa Senhora! Tem que ter cuidado. O chão daqui de casa é piso branco, né? Aí, minha filha, teve muito caco de vidro para tudo quanto é lado. Teve alguns que sobreviveram. Mas teve algumas que não sobreviveram. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Então, se você tivesse uma força assim, tipo um super-herói,
você iria conseguir segurar o armário, né? E aí o armário não ia cair nada, não ia quebrar nada. Mas como a gente não é super-herói, a gente às vezes aguenta. E o armário veio em cima de mim, parecia que, sei lá. Aí Marvel falou assim, cara, não sei como que você não se cortou, porque eu ia me cortar, ainda deu um corte. Uhum. Doeu muito. A gente tem que ter cuidado com isso. Já aproveitando aí o seu comentário, a sua observação, né? Eu vou explicar uma outra parte que tem a ver com isso, né? Quando a gente pega alguma coisa, né? Levanta alguma coisa ou segura alguma coisa, se a gente não tomar cuidado com a forma que a gente está levantando ou pegando determinada coisa, se esse objeto for mais pesado que o que a gente aguenta, a gente pode romper os ligamentos que tem entre o nosso músculo, né, e os nossos ossos, tá? Então, a gente pode romper esses ligamentos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso às vezes acontece muito com os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, quando eles caem, às vezes que se machucam, né, no jogo, eles podem romper os ligamentos do joelho, né, ou então do ombro. O goleiro acontece muito isso. Rompe o ligamento do ombro, porque faz aqueles movimentos, né, bem expressivos na hora de agarrar a bola, e aí acaba se machucando e também rompendo essas partes que são importantes para proporcionar o movimento do corpo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Principalmente quando acontece, assim, coisas em casa, né? Às vezes, algumas atitudes da gente, a gente às vezes quer fazer alguma coisa, às vezes faz correndo, e aí a gente pode acabar se machucando e afetando alguma parte do nosso corpo. Aí foi tão na correria que, meu Deus, eu não sabia para onde que eu ia, porque tava tão, tava tão cheio de caco de vidro, que quando eu saí, eu tinha que pegar o chinelo desse adulto, que eu tava descalço. Sim. Aí ia cortar meu pé. Com certeza. Ô, tia, Pedro mandou dizer que ele tá na televisão. Tá, eu tô vendo aqui que ele colocou no chat que ele já rompeu o ligamento do joelho. Eu também, Pedro. Você rompeu jogando futebol? Como que você rompeu o ligamento do seu joelho? O meu, eu não jogo futebol, não, mas eu consegui romper o ligamento do joelho. Eu fui descer do ônibus, aí eu fui dar o jeito, aí, conclusão, eu bentei o ligamento do joelho. Aí fiquei um tempão tendo que fazer fisioterapia para poder recuperar a força muscular do joelho, porque quando a gente rompe o ligamento ele dá essa força, né? Foi no futebol, né? Tem que tomar cuidado. E aí, como o joelho é uma parte do corpo que sustenta, né, o nosso peso, é bem complicado quando a gente rompe o ligamento, porque a gente fica sem estabilidade nenhuma no corpo. A gente não vai... Eu já torceu o joelho no jiu-jitsu. Eu tava ensinando aula ali, eu não sei o que aconteceu, que ele acabou que torceu. Ficou vários dias no hospital. A recuperação é bem complicada. Eu fiquei mais de um ano tendo que fazer fisioterapia por conta disso. Oi, Isabela. Ai, tá muito calor. Uma vez lá no jiu-jitsu, umas 3 pessoas ficaram com cãibra na mesma hora. Cãibra não dá nada. É muito ruim. Aí tem que esperar, né? Mexer aquela região da perna, né? Massagear, só que a própria pessoa não consegue, tem que ter ajuda de alguém, né? Se for na perna, para puxar a perna, porque a própria pessoa não consegue fazer esse movimento, não. Tem que ter ajuda de alguém. Que é uma dor muito forte, é uma torção que dá
no músculo, né, que a gente não consegue mover aquela parte do corpo. Bom, muito bem. Então, vamos observar agora ali os desenhozinhos da página 259. Oi? Você fez a chamada? Não, ainda não. A gente tem, ó, uma imagem na letrinha A mostrando o músculo do braço, né? O bíceps e o tríceps. É esse músculo aqui que a gente tem no braço. Na imagem A, ele está contraído, tá? Ó, ele está bem contraído, aí o músculo ele fica meio que inchadinho. E na letra B, ó, ele está relaxado, tá? O braço ele está para baixo, ele não está fazendo movimento de flexão, ele está para baixo, está relaxado. Aí o músculo, olha como que ele fica, ó. Ele fica bem mais magrinho. Tá vendo a diferença? Um ele fica mais inchadinho, porque está contraído, né? Está fazendo força. E o outro, como está relaxado, ele fica mais fininho. No processo de mastigação, aí isso aqui acontece ao mesmo tempo. Ele contrai e relaxa a todo momento, para a gente poder fazer o movimento de mastigação, né? De mexer a boca e mastigar o alimento. E aí envolve esses músculos que tem aqui, ó, igual está mostrando aí na figura. Às vezes até aqui mexe, né? Quando a gente está comendo alguma coisa, aqui em cima da cabeça mexe, fica mexendo, né? Porque é um músculo que está sendo trabalhado. Isso, tá? Então, e dependendo do alimento que a gente está comendo, né? Se for um alimento, assim, difícil de mastigar, aí mesmo que esses músculos precisam trabalhar bastante para dar força ao maxilar e à mandíbula para fazer o movimento de mastigação, tá? Então, é isso que acontece com o nosso corpo quando o músculo se contrai e depois relaxa, tá? Então, ele deu 2 exemplos aí, no braço e no processo de mastigação, certo? Agora, vamos observar a 260. Página 260. Estamos quase terminando já, só falta essa página aí. Agora vamos lá, deixa eu ver aqui. Pedro, Pedro não consegue falar, né? Então, Posso ler, por favor? você já leu, deixa eu ver outra pessoa aqui. Por favor. Tia, Davi já leu? Isabela. Sim, Isabela. deixa para a Ângela e outra pessoa. Lê para ti o primeiro parágrafo 260. Quem, tia? Isabela. É dentro do quadradinho, tia? Não, fora, lá em cima. Você já estudou. Você já estudou que os sistemas do corpo humano funcionam de maneira integrada para a realização dos movimentos do corpo humano? Por exemplo, observar-se a interação principalmente dos sistemas esqueléticos, muscular e nervoso. Para entendermos melhor. Pode continuar, vai. Para entendermos melhor essa interação, vamos analisar a flexão do antebraço. Isso. Então, a gente viu aí, né, que esses sistemas, eles estão associados. Falei isso há um tempinho atrás. E aí, ó, ele mostra de novo aquele corpinho com um sistema nervoso, tá? Mostrando aí, ó, o encéfalo, que é o número 1, mostrando a medula espinal, que é o número 2. Associada a essa medula, a gente tem os nervos, que vai proporcionar a transmissão dos impulsos nervosos, né? Então, se o meu cérebro entendeu que eu quero levantar a mão, a minha mão vai receber um impulso nervoso aqui para ela conseguir levantar, tá?
No 3, ó, a gente tem os nervos associados a esses músculos, essa partezinha que parece um pedaço de carne. A outra turma falou, tia, parece um pedaço de carne. Realmente, né? É o nosso músculo, é a nossa carne. Então, os nervos estão associados aí ao músculo. E no número 4, mostrando esse músculo contraindo e relaxando, fazendo esse processo de flexão. Que tal, na próxima aula, que não vai dar tempo agora, você fazer um jogo pra gente jogar? Na próxima aula, bem na próxima aula. Fazer um jogo? Tá, eu vou ver um jogo que dê pra gente fazer na próxima aula, tá? Vou ver. Tá bom. Tá? Tá. Bom, agora para terminar esse último parágrafo aí, ó, o sistema circulatório sanguíneo também é essencial para a realização de movimentos, pois ele transporta gases e nutrientes para os músculos. Esses componentes são utilizados pelas células para a geração de energia necessária para a contração muscular. Além disso, o sangue é responsável por retirar os resíduos dos tecidos. E aí, como título de curiosidade, nós temos na página 261 3 esqueletinhos de animais bem diferentes. Ó, na página 245 mostrava o nosso esqueleto. Aí agora na 261 mostra o esqueletinho do sapo, o esqueletinho da ave, né? De uma ave, para a gente ver a diferença, e de um peixe. Dependendo da forma que os animais... Parece que o sapo, ele, sei lá, o esqueleto dele é muito diferente dos outros animais, sabe por quê? Porque tem aqui as duas pernas, as costas, aí nas costas tem um trocinho assim, um cubinho. Isso. E nesse cubinho tem vários trocinhos estranhos, e também no peixe. O peixe parece que ele nem tem corpo direito, porque ele tem mais espinha do que... Ele tem basicamente só a cabeça, porque Isso aí. o corpo é bem fininho, né? Os ossos são bem fininhos. No do sapo, ó, ele tem essa parte, essa perninha flexionada, tá vendo? Que os ossinhos estão flexionados aí, por conta da forma de locomoção dele, né? Como ele precisa saltar para se locomover, né? Para andar, ele pula. Aí ele tem esse formato assim da perninha já dobradinha, tá vendo? Mesma coisa nos ossos das aves, né? A gente tem as asas aí também bem características, né? Do esqueleto das aves. Então, também é bem diferente. As patinhas, ó, também, elas utilizam para caminhar quando não estão voando, né? E o peixe foi como a Ana Clara falou, tem uma grande parte de carne nele, né? Então, os ossos, que são as espinhas, são bem fininhas. Então, a gente só consegue ver se a gente tirar toda essa parte da carne dele. Tia. Oi, Josias. Oi. Eu tô vendo essa ave. Eu tô olhando pra ela fixamente. E aqui não fala qual é essa ave. Não fala qual é. Que bicho é esse, tia? Olha, tá aparecendo pelo formato. Avestruz. Tá aparecendo ser um avestruz, exatamente. As pernas bem longas, né? Tá parecendo ser um avestruz, sim. A pata também bem grande, o do avestruz é assim. Aí ele não fala, né? Mas pode ser também um pintinho, né? Mas a gente deduzindo, a gente consegue perceber que é... Na hora que eu vi esse esqueleto, gente, isso é uma ave ou é um pterodactyl? Ou é um avestruz, ou pode ser uma ema. Pode ser A uma ema gata. também é parecido.
né? Ô tio, eu acho que é avestruz, por causa que o avestruz tem uma bolinha, como se fosse um rabo, e ali tem um rabinho. Também tem essa parte. Isso aí. Provavelmente é um avestruz, sim. Querem fazer alguma pergunta, algum comentário para eu fazer a chamada? Não? Só uma pergunta. Ô tia. Chamada, você Oi, já pode sair? oi. Como que, tipo assim, como que dá a convulsão? Pode fazer chamada. A convulsão no ser humano? Então, a maneira mais comum de acontecer a convulsão é quando a gente tem uma febre muito alta. Aí a gente sai do nosso sentido, a gente perde o sentido e a gente pode ter várias convulsões. Mas quando a gente tem problemas cardíacos, tem algumas doenças que podem proporcionar também a convulsão. Problemas cardíacos podem provocar convulsão. Uma luz piscando muito rápido. Quem tem epilepsia, né, que é uma doença também pode ter convulsão. Então, tem uma série de motivos que pode causar a convulsão. Mas se a pessoa não tem problema nenhum, né, nenhum problema de saúde, aí é mais comum acontecer isso se ela tiver uma febre muito alta. Aí pode dar uma convulsão. Do contrário, Tia, também tem a convulsão ausente, que você fica parado olhando por nada e você não responde nada. então, aí ainda não é a convulsão. Aí é a perda de sentido. A gente chama isso de perda de sentido. Logo após essa perda de sentido, que você fica consciente, aí você pode ter a convulsão. Tá? A convulsão está associada a essa perda de sentido. Certo? Sim. Pode ser chamada, então? Sim, professor, uma pergunta. Quando você chamar, já vai poder, pode sair? Pode.